Olá, meus queridos, tudo bem com você? Aqui quem vos fala é o seu amigo Ginaldo e esse é o canal Falando do Amor de Deus. Nesse vídeo eu quero falar com você sobre exemplo. E quando nós falamos em exemplo, não dá para falar de exemplo sem se lembrar do maior exemplo que já existiu em todos os tempos. O exemplo dado, o exemplo deixado por Jesus. Quando nós analisamos as Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus, a gente encontra no livro de Mateus, no capítulo 11, mais precisamente no versículo 29, o Senhor Jesus dizendo o seguinte, eu vou ler para você. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Olha só o que Jesus diz. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. A nossa vida, ela é um eterno aprendizado. Nós nunca sabemos de tudo. Por mais letrado que seja o professor da tua faculdade, por mais inteligente que seja o homem mais inteligente que você conheça, ele sempre vai aprender alguma coisa. Ele sempre tem algo para aprender. E nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. No versículo anterior a esse, Jesus diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando chega nesse versículo, ele diz, e aprendei de mim, que sou manso. Jesus, ele sempre foi um homem manso. Muitas vezes pessoas cercavam Jesus achando que ele iria resolver os seus problemas. Muitas vezes pessoas cercavam Jesus achando que ele seria aquele que iria sentar num trono aqui na terra e resolver o problema da humanidade. Mas Jesus sempre deixou muito claro que o reino dele não pertencia a este mundo. O reino que ele pregava, o reino que ele ensinava, não era o reino desse mundo. Então ele pregou muito humildade, ele pregou muitas coisas para que as pessoas o seguissem. Ele sempre foi e ele sempre será o melhor e o maior de todos os exemplos. A Bíblia diz que ele se entregou como ovelha muda, sem abrir a sua boca. Jesus ele veio para cumprir o propósito e ele cumpriu o propósito com maestria. Ele cumpriu o plano e o projeto de Deus sem pestanejar, sem duvidar, sem titubear. Mas ele foi humilde o tempo inteiro. Ainda Jesus diz mais em Mateus, no capítulo 16 e versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ora, muitos queriam seguir a Jesus, assim como hoje muitas pessoas ainda querem seguir a Jesus. Temos, é claro, a parcela daqueles que vão ouvir um vídeo como esse e vão pular ou simplesmente não vão conseguir assistir até aqui, simplesmente porque eu iniciei o vídeo falando de exemplo, falando do exemplo de Jesus. Muitos vão deixando, muitos deixam para depois ou muitos nem dão bola para isso. Mas a realidade é que aqueles que querem seguir ao Senhor precisam negar a si próprio. E negar a si próprio aqui é negar as suas próprias vontades. Negar a si próprio aqui é simplesmente negar o que a sua natureza pede. Porque na nossa natureza pecaminosa, ela pede muitas coisas que não agradam ao Senhor, que não agradam a Deus. Então eu preciso negar as minhas vontades, pegar a minha cruz e seguir o Senhor. Para que eu possa estar apto, para que eu esteja aprendendo com os seus ensinamentos, eu preciso tomar essa palavra e colocá-la em prática na minha vida. O próprio Jesus disse que aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio os ventos, as tempestades, mas a casa permaneceu de pé. Então, o homem que quer seguir a Jesus, ele precisa fazer isso, negar a sua própria vontade, tomar a sua cruz a cada dia e segui-lo, porque esse é o caminho.
Essa é a única solução para o ser humano. Seguir a Cristo, fazer a sua vontade. Esquecer a religiosidade, esquecer a prepotência, a arrogância do homem e seguir a humildade que Jesus ensinou. E seguir aquilo que ele simplesmente mostrou enquanto viveu e continua mostrando, porque ele não deixou de ser o Senhor das nossas vidas. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 2, que nós precisamos olhar firmemente para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor, Ele é aquele que precisa comandar as nossas vidas. Ele é aquele que precisa de um lugar especial para comandar, para controlar, para nos mostrar o caminho, porque Ele é o caminho. Então eu preciso aprender, eu preciso dar exemplo, eu preciso seguir o exemplo de Cristo. E se você também é uma pessoa que está disposta a negar a sua própria vontade para seguir a vontade de Cristo, se você também é uma pessoa que está disposta a pegar a sua cruz a cada dia para seguir ao Senhor, seguindo o seu exemplo de humildade, seguindo os seus exemplos de bondade, então eu te convido a fazer isso neste momento. E que Deus abençoe tua vida de uma forma grandiosa. Que as mãos poderosas do Senhor sejam sobre ti no dia de hoje e para todo sempre. Que o Papai do Céu te abençoe. Se você ainda não conhece ou não conhecia este canal, e se por acaso você assistiu até aqui e gostou da mensagem, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu joinha e também o seu comentário. E que Deus te abençoe. Fica na paz. Até o próximo vídeo em nome de Jesus.